povo, um símbolo dos sonhos da felicidade dos brasileiros. Mas Pode ser que... Ah, não, tranquilo. André, perdão, César, só para confirmar, estamos no ar. Boa noite, meus amigos. São 18 horas e 17 minutos. Eu sou Fernando Bortolazzo, aqui comigo ele, o moço de Pindamonhangaba, César Augusto. César, muito boa tarde. Tem alguma manchete para nós nessa tarde? Tenho texto da Folha. Gols e Richarlison selam a redenção da camisa da seleção. Olha só que maravilha! E é com essa manchete que nós começamos o pós-jogo dos 3 da Copa e voltamos daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. A partir de agora, na Live do Esporte e no seu Spotify, os 3 na Copa. Que coisa linda essa vinheta, não? Maravilhosa! 6h17 para você que voltou de Saturno, Plutão ou Netuno. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo em Lusail. Sim, você que nos acompanha na Fórmula 1 sabe que é onde fica o Autódromo Internacional de Lusail. E foi lá que a seleção brasileira, a seleção canarinho, venceu a seleção sérvia por 2-0. 2 gols dele, Richarlison, o pombo, não, César? 2 gols. Isso mostra que nós não fazemos feio quando jogamos jogos de estreia. Mas foi um jogo pegado, vamos dizer assim, né? Foi um primeiro tempo duro, né? Ficou no 0-0, mas aí no segundo tempo já tava madurando o gol brasileiro, já tava começando aí, o Brasil tentava e não conseguia, aí no segundo tempo deslanchou, né? Deslanchou porque é o seguinte, seu Richarlison é o cara que sabe fazer gol. A gente não tinha um 9 desse jeito há muito tempo, né, Fernando? Desde Ronaldo Fenômeno. Exato. E o Caboclo, eu não vi o jogo, mas pensa bem, o cara vai lá, marca 2 gols e a torcida, o país se une de novo. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Pô, nem fale. E olha, o primeiro gol foi num bate-rebate, né? Mas o segundo gol foi a puxeta, né? A meia bicicleta, fenomenal. Por enquanto, muitos já estão cravando como o gol mais bonito da Copa até agora. Não, e outra, o Richarlison, aliás, tem uma boa coluna na Folha sobre ele. Vou ter que desligar esse celular. Putz, grila. Eita, 6h19, meu, é brincadeira. Olha. Ai, celular é uma porcaria, vou falar cada um. Voltando. Você gosta do resmungo, hein? Voltando. Teve uma jornalista que escreveu uma coluna na Folha elogiando o Richarlison porque ele não é um jogador típico brasileiro. Por quê? Ele aprendeu a dirigir na Inglaterra com a mão inglesa, quando jogava no Watford, e sempre se posicionou em questões que ele achava necessário, como, por exemplo, declarar a luto pela morte da rainha Elizabeth II. Ele foi um dos poucos acho que do Brasil, entre os jogadores, que comentaram isso no Twitter. Enquanto o outro jogador, que é a Cacatua, não faz porcaria nenhuma. Pra quem não sabe, a Cacatua é o Neymar, que inclusive até que jogou bem, né? Caiu, como sempre, né? Mas ele jogou só sabe bem. Cair. Mas eu posso destacar 2 jogadores que jogaram uma barbaridade hoje? 3. Pode. 3, com justiça. Alexandro, Rafinha e Casemiro. Casemiro jogou uma barbaridade. O Vinícius Júnior também. Tava faltando o gol dele, mas jogou muito. O Vinícius Júnior, numa frieza, jogou muito. É os meus destaques do jogo de hoje, viu, César? Eu acho que essa seleção completa-se 40 anos desde 82, certo? Certo, perfeito. 20 anos desde 2002. Sim. Essa seleção, se a Cacatua não tiver influência sobre os outros, vai ser uma seleção boa. Porque a Cacatua não sabe fazer, não tem liderança. Ele só sabe fazer
besteirada no TikTok, rede social e tudo mais. Agora, quem tá assumindo a responsabilidade? Vinícius Júnior, Casimiro, Richarlison, Rafinha. E olha no momento que o país tá saindo de um pesadelo e encontrando rumo. É bom também colocar esses complexos. Foi bom você ter falado dos anos das Copas terminadas no ano 2, né? 82, que foi uma seleção muito boa, não ganhou, mas foi uma ótima seleção. 2002, que tive o prazer e o privilégio de ter assistido, né? Uma seleção fenomenal. E hoje uma seleção que, eu vou ser bem sincero, fazia tempo que eu não via a seleção brasileira jogar tão bem. Não é jogar tão bem também, Fernando, mas jogar ofensivo. Jogar ofensivo, que é o DNA da seleção brasileira, né? Eles jogaram ofensivo. O Tite colocou 4 atacantes. 4 atacantes. Não, e sendo que colocou 2 nas pontas e 2 mais recuados para poder avançar quando tivesse com a posse de bola, que eu tô imaginando. Isso, e o Neymar como um centroavante mais recuado, funcionando ali como um meia, né? Foi muito bem. Eu acho que o Neymar, caso pudesse, não tivesse uma boa partida, colocasse o Pedro, que é um pivô, né? Do mesmo jeito que ele joga no Flamengo, ficaria também elas por elas. Então, a seleção, eu vou dizer mais uma vez, fazia anos que eu não via uma seleção brasileira jogando tão bem uma estreia de Copa do Mundo. Tão bem. E não é isso também. Fazia anos que não tinha uma seleção de mentalidade ofensiva. Vamos pensar. Após 2002, as seleções de 2006, 2010, 2014 e 2018 eram muito pragmáticas. Você não tinha capital humano para fazer um jogo ofensivo. Só agora que teve. Vamos pensar. 2018 foi um perrengue na fase de grupos. 2014, mesma coisa. E aí, 2006 tinha capital humano, mas tinha um técnico que era um cabeça dura, que dizia que gol era uma consequência. Você lembra dele? Lembro, um tal de Carlos Alberto Parreira. Exato. Quando você tem um técnico cabeça dura naquela Copa, você não tinha muito o que fazer. E a gente viu o que aconteceu na França, quando perdemos para a França, com o Zidane jogando o que jogou. Aí em 2010, entra aquele senhor que, quando ergueu o troféu em 94, mandou muita gente para aquele lugar. Você sabe quem eu tô falando? Sim. E com justiça. Em 94 foi com justiça, viu? Não, foi com justiça, mas ele alimentou uma amargura pela classe escrita, se você me entende. Sim. Você te lembrar que depois de 2006 ele falou que acabou a farra do boi? Aí começou a brigar e foi nefasto para a seleção. E a seleção não tinha o quê? Não tinha capital humano. O Robinho era uma vergonha alheia. O Kaká estava lesionado. Ele não conseguia reproduzir aquilo que ele fazia no Milan e no Real Madrid. E aí perdemos para a Holanda. E a Holanda acabou com aquela maldição de não ganhar da seleção brasileira desde 74. E aí ainda tivemos aquele adorável jogador que quase quebrou o Snyder. E o Robin, que era seu Felipe Melo. Sem contar o desastre de 2014, que foi, pelo amor de Deus. Né, o 2014, né, foi aquele negócio. O Neymar, eu tô com a nítida impressão do seguinte, viu? Fala. O Neymar, dessa vez, ele não tem, como fala... protagonismo. Não só o protagonismo do jeito que ele teve nas 2 últimas Copas,
mas eu falo pelo seguinte, o Neymar, nas duas últimas Copas, 14 e 18, foi o seguinte, 14 ele estava no auge, né? Holofotes. A Bruna Marquezine, que estava em evidência, porque era protagonista da novela das 8 na época, né? Sim, é verdade. Né? E a Copa sendo no Brasil. Então os holofotes, meu amigo, foram todos em cima dele e deu no que deu. Ele ficou intoxicado pela fama. Exatamente. Aí em 18 foi a mesma coisa, com um pouco menos de holofote, mas a Bruna Marquezine ali ao lado dele, de novo, né? E tudo isso, e deu no que deu, né? E ainda quis peitar o Tite, né? Agora não. O Neymar agora, ele tem que entender o seguinte, ele tá na terceira Copa do Mundo dele. Talvez ele só tenha essa mais uma. No ano 2026. Exatamente, ele tem essa mais uma. E é o seguinte, ele tem que agora botar a cabeça, ele tinha que botar agora a cabeça no lugar. Ele não é mais o protagonista. Tem jogadores mais tão capacitados quanto ele, dividindo a seleção com ele, né? O Richarlison, que tá numa temporada fenomenal. O Gabriel Jesus, que começou no banco, ele tá vindo... Tá jogando bem no Arsenal. Tá jogando muito bem no Arsenal. O Antony, que também tá fazendo uma temporada muito boa no United, né? O Paquetá, que jogou também muito bem, dividiu bola pra caramba. Então, assim, por isso que é um conjunto de fatores, né? É um conjunto de fatores. Eu acho que outra questão também que tem que ser dita, acho que o pessoal criou uma relação tipo, apoiamos a seleção, mas não confiamos no Neymar. Tá claro isso. Porque, vamos combinar, nas duas últimas Copas, só se dependia dele. Exato. Hoje não se depende mais do Neymar. A seleção, enfim, conseguiu jogar... montar um elenco sem depender do Neymar. E justo na última Copa do Tite, porque ele no final da Copa ele vai sair da seleção. Sim. E ele pegou o primeiro ciclo completo. Sim, ele pegou um ciclo completo, tá fechando esse ciclo, os jogadores já estão mais rodados, já estão mais experimentados. O Thiago Silva mesmo, é a última Copa dele, né? 10, 14, 18 e essa agora de 22. Daniel Alves, que tá no banco também, a última Copa dele. Na verdade, ele já estava praticamente fora dessa Copa. O Tite chamou ele, provavelmente para questão de vestiário, né? Por ser o mais velho da equipe. Também é um dos jogadores mais velhos desta Copa do Mundo. Talvez por essa questão de botar o juízo dessa na turma, seleção. Isso, no lugar, sendo que o capitão é o Thiago Silva, né? Que foi muito bem nessa partida. O Thiago Silva ganhou todas as bolas que disputou. Eu volto a repetir, o Thiago Silva ganhou todas as bolas que disputou. Demais. E outra, essa seleção tá querendo dar a volta por cima depois daquele desastre em 2014. Mas eu vou dizer uma coisa que acho que até ainda é um resquício dessa questão, é que saiu a notícia no Globoesporte.com em que o Neymar vetou ter um psicólogo esportivo na delegação. E foi acompanhado pelo Tite. Eu acho que a última vez que ganhamos uma Copa foi em 2002. Felipão tinha uma psicóloga na delegação. E ele não tinha essa relação a isso. Eu acho que não. A questão de uma Copa não se ganha apenas na tática, ou na técnica, ou fisicamente, mas também mentalmente. Se você não tiver alguém que te ajude a lidar com as questões mentais, você não vai para frente. E eu acho que por isso que todo mundo ainda não confia muito no Neymar, como confiava em 2014 ou 2018, pelas presepadas que ele fez fora de campo.
Isso é verdade. Isso tirou-se o oba-oba. Apesar de que o Brasil é tido como favorito, mas esse negócio do oba-oba, do como aconteceu em 2006, como aconteceu em 2014, né? Tirou-se um pouco. É uma seleção desacreditada praticamente. Nos mesmos moldes que foi 2002, que foi 94, 70, ninguém acreditava nessas seleções. Apesar de que 2002 ela não era tida como favorita, diferente dessa que a seleção brasileira é tida como favorita. Não, e em 2002, é de lembrar que a gente se classificou nas eliminatórias na última rodada. Com as calças na mão, 3-0 para cima da Venezuela lá em São Luís. Então... E classificamos em terceiro, hein? A Argentina ganhou aquelas eliminatórias e se não me falha a memória, o Uruguai segundo. Uruguai segundo, Brasil terceiro, Paraguai o quarto e o Equador mas foi na repescagem. Não, quem foi na repescagem foi o Uruguai. O Equador que foi segundo. Então, foi Argentina, Equador, Brasil Paraguai. Isso. Uruguai foi na repescagem. Isso é mesmo. Eu lembro do Recoba. Recoba? Recoba era o jogador. Isso, eu lembro do Recoba jogando aquela Copa do Mundo. Que coisa, né? Então é isso, minha gente. E detalhe, com esse resultado de 2-0, o Brasil passa a ser o líder do grupo G. Porque a Suíça venceu o jogo agora às 7 horas da manhã, venceu por 1-0 a equipe de Camarões, né? Mas o Brasil com esse 2-0, com um gol a mais no saldo, passa a ser o líder do grupo com 3 pontos, Suíça em segundo, Sérvia e Camarões dividindo a lanterna. Bom, lembrando então que amanhã temos a rodada do grupo A e grupo B. Isso, sem contar que também o grupo H já teve, né? O último jogo da primeira rodada foi agora, exatamente. Então amanhã começa a segunda rodada da Copa do Mundo, Peraí, deixa eu pegar aqui a escala de amanhã, porque parece que a Argentina vai sofrer amanhã. Argentina e... Rapaz... Deixa eu só, já vou pegar aqui. Você vê, eu tô com o aplicativo da BBC aqui na minha mão, olha que maravilha. Eu tenho que ver os resultados também, porque eu tenho que refazer, tenho que completar a tabela. Oi. Resultados da Copa, jogos de hoje. Suíça 1, Camarões 0, Brasil 2, Sérvia 0, empate 0-0 em Uruguai e Coreia do Sul, e Portugal venceu Gana por 3-2. Perfeito. Amanhã, César, quais são os próximos jogos? Vou fazer aquela coisa maravilhosa. Sudeste informa. Amanhã, Grupo A, Catar e Senegal, 10 da manhã. Holanda e Equador, 1 da tarde. Grupo B, Irã e País de Gales, 7 da manhã. E Inglaterra e Estados Unidos, às 4 da tarde. Pô, então a Argentina vai jogar só no sábado, é isso mesmo? Sim. Argentina e México, 4 da tarde do sábado. Mas não vou ver nem ferrando, porque eu vou ficar vendo o The Game entre Michigan Wolverines e Ohio State. Não vou ver Argentina e México. Eu acho que eu vou ver Argentina e México porque vai ser um jogo duríssimo, hein? Não, eu vou ver jogo de futebol americano. Sim. Que coisa mais dura do que ficar vendo a gente Messi me sofrendo de novo? Mas olha, jogo duríssimo pro México, pro México não, pra Argentina, né? Mas você sabe que a Argentina... A gente comentar isso amanhã no podcast com chuteiros de amanhã. Mas eu vou dizer uma coisa. A Argentina, com essa presepada de perder para a Arábia Saudita, o México não é mais aquele país bobo daquele joga como nunca, perde como sempre.
Joga como nunca e perde como sempre, e aí a situação é complicada mesmo. Bom, são 6 horas e 36 minutos, esse foi o nosso pós-jogo, belíssima vitória da seleção brasileira. Começamos com o pé direito a caminhada nesta Copa do Mundo de 2022, faltam mais 2 jogos na primeira fase, e se o Brasil passar, aí um jogo de cada vez, já diria o outro. César, mais alguma manchete para nós encerrarmos aqui este pós-jogo do 3 na Copa? Sim. Irã faz protesto contra a Inglaterra, contra o País de Gales. Só para lembrar, parece que ainda estamos tendo protestos, né? Em dia de Copa do Mundo. Não, ainda tá. Estão fazendo protesto entre as entrelinhas, sabe? Para não tomar multa da FIFA. Entendido, então. Pra você ver. Bom, galera, é o seguinte. Amanhã, a partir das 9 da noite, o 3 na Copa fixo, né? A gente vai, por problemas de agenda, a gente vai ter que fazer o 3 na Copa fixo. Então será toda sexta, a partir das 9 da noite, com um resumo da primeira rodada, o que aconteceu também na segunda rodada e, lógico, o jogo do Brasil. Brasil 2, Sérvia 0. Aí sim o André estará aqui, vai comandar o programa aqui com vocês. César, vamos deixar o nosso... boa noite, até mais. Uma boa noite, até mais. São 6 horas e 38 minutos e é isso aí. Brasil 2, Sérvia 0, 3 na Copa. Pós-jogo fica por aqui e nos vemos amanhã a partir das 9 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Aê. A partir de agora.